falar da história do videogame, a gente precisa voltar bastante. Entender primeiro o que significa videogame. Para isso, eu resolvi recorrer ao bom e velho dicionário. Deixa eu ver aqui, ó. Videogame, um jogo manipulado eletronicamente com imagens produzidas por um programa de computador em uma tela de televisão ou outra tela qualquer. Então significa que videogame envolve jogos e tecnologia. Deixa eu pegar de novo aqui o dicionário, porque eu quero procurar por jogo. Achei. Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre. Bom, isso já define que para algo ser considerado jogo, precisa ter o jogador e regras. Ok, isso coloca não apenas nossos jogos eletrônicos como os jogos de tabuleiros, gangorra, pega-pega e tantas outras brincadeiras que estão aí no mundo desde muito tempo atrás. Pesquisando, eu descobri que é muito difícil de entender qual foi o primeiro jogo inventado. Mas tem alguns indícios, como por exemplo, que o tal de Mancala, um jogo com mais de 7.000 anos, pode ser um dos primeiros aí. Sua origem provável é no continente africano, no Egito, mas já foram encontrados tabuleiros de Mancala até na Grécia Antiga. Para jogar ele é preciso de um tabuleiro, sementes e 2 jogadores. Seu objetivo é capturar o máximo de sementes do adversário, porém sempre respeitando algumas regras. Outro jogo bem antigo e sem uma origem definida é o Nim, N-I-M. Sua origem mais provável é chinesa. Porém, o nome só foi dado lá em 1901. Para jogar o Nim, tu tem que distribuir 27 palitos de fósforo em fileiras. E aí 2 jogadores devem retirar a quantidade que quiser de palitos, desde que sempre retire da mesma fileira em cada uma de suas jogadas. Ganha quem remover o último palito. E eu sei que parece meio difícil, mas na real a jogabilidade dele é bem fácil, porque tem umas regras bem tranquilas, assim, e a jogabilidade é rápida, termina rápido, sabe? Mais ou menos como o bom jogo da velha. Bom, se tu ficou curioso e quer, sei lá, jogar o Nim pela primeira vez, nesse post aqui, desse episódio aqui, eu coloquei um link que dá pra tu jogar a versão online dele. E aí tu vai conhecer um pouco mais desse jogo. E nossos videogames, eles são realmente jogos? São, né? Afinal, somos jogadores e eles possuem regras como morrer ao cair num buraco, perder vida ao ser atingido por outra coisa, ganhar pontos ao coletar argolas ou moedas, não é? Mas o Nim e o Mancala também são. Só que não são videogames. Porque falta aquela partezinha que define um videogame que a gente leu. A parte do manipulando eletronicamente imagens produzidas por um programa de computador em uma tela de televisão ou em outra tela qualquer. Isso limita bastante jogos eletrônicos. Elimina jogo de tabuleiro, elimina gangorra, pega-pega, Nim, Mancala e tantos outros. Por isso, eu também vou excluir desse podcast um irmão ou primo bem famoso dos gamers, que são os pinballs. Eles possuem uma relação íntima porque, de modo geral, a área de amusement, de diversão, como os americanos dizem, e que formam os amusement parks espalhados por todos os Estados Unidos, sempre foi bem definida e compartilhava espaços em comum. Se você lembra dos fliperamas dos anos 80 e 90, aqui mesmo no Brasil, vai lembrar muito bem do cantinho dos pinballs que toda a casa tinha. Mas há fortes diferenças entre o videogame que conhecemos e os pinballs. E não vai ser aqui que eu vou falar deles. Na verdade, um dia, quem sabe, se essa porcaria for pra frente, um dia eu gravo um episódio só pra falar sobre pinballs e sua origem lá no Bagatelle. Tá, então vamos voltar à origem dos jogos eletrônicos. O momento da história em que alguém pegou aquele gigante aparelho que originalmente era usado para trabalho e pensou, e se eu usar isso aqui para entretenimento? Bom, que se tem documentado, o primeiro alguém foi o físico Edward Condon, pioneiro na mecânica quântica, lá no distante ano de 1940. O pai disso tudo tem uma história impressionante, que envolve tecnologia, dedicação e bomba nuclear. No fim da década de 30, Edward Condon já tinha um bom destaque junto à comunidade de físicos. Ele e o seu companheiro de profissão, Philip Morse, tinham escrito o primeiro estudo sobre física quântica na língua inglesa. E o Edward já tinha um confortável emprego na Westinghouse Electric Company, desenvolvendo radares de micro-ondas, algo bem importante para o mundo, principalmente para uma Europa que afundava cada dia mais em uma guerra hemisférica. É bom lembrar que os Estados Unidos só entra mesmo na guerra, transformando ela em Segunda Guerra Mundial, no dia 7 de dezembro de 41, quando o Japão ataca Pearl Harbor.
Mas a nossa história dos videogames vem antes dos Estados Unidos se afundarem na guerra, embora o Condon teve seus dedos metidos nela e eu vou contar ao longo do cast. Agora vamos voltar até o início, quando o jovem físico nuclear ainda trabalhava para a Westinghouse, uma empresa que desenvolvia eletrônicos e atuante até hoje, fazendo TVs, controles remotos e um monte de porcaria menor, como carregadores celulares, réguas de tomada e até pilhas. Mas nos anos 30, Edward estava empolgado com um projeto que ia além dos radares. Na verdade, que ia além da física quântica dele. Ele estava desenvolvendo o que seria o primeiro videojogo da história. Será? Sabe aquele Nin que eu falei lá em cima, o jogo dos palitinhos? Então, Edward criou um computador que rodava Nin. Não era nada parecido com o que entendemos hoje quando falamos em computador, na verdade. Ele não tinha uma tela nem teclado, ou muito menos mouse. Na verdade, o arcade do Nin pesava mais de 1 tonelada e foi desenvolvido para ser o que é mesmo, um jogo. Nunca uma máquina que, sei lá, calculava uma planilha de gastos, busca a fórmula da vida e eventualmente roda um pré-Doom da vida. Ele foi pensado em ser um jogo desde o primeiro dia. E é isso que eu acho mais divertido e glorioso do Nimatron e do Edward Condon. Ele não quis desenvolver uma máquina que provasse como a tecnologia era foda e como o futuro tinha chego. Ele só queria criar uma forma de entreter. E ele fez isso muito bem. A concepção do projeto é bem simples, na verdade, o Nin não foi escolhido ao acaso. Se você se recorda, eu falei que o jogo é de origem chinesa, mas o nome foi dado pelo matemático americano Charles Bolton, que estudou e compreendeu que o Nin usa regras matemáticas, uma coisa que a gente chama de matemática discreta. Esse discreto não vem de ser comedido ou prudente, mas do inglês discrete, de diferente, distinto. Você pode procurar no Google sobre essa área da matemática se quiser entender isso melhor, tá? O importante é compreender que se há matemática, há como calcular as possibilidades de jogadas e sempre bolar uma estratégia para vencer. Certamente essa possibilidade de prever o jogo foi o que impulsionou Condon para tocar sua ideia. Afinal, se há como calcular as possibilidades, então o computador pode fazer isso. Ele percebeu que os mesmos circuitos de calibração usados nos contadores Geisers podiam ser usados para representar os números que definem o estado das peças do Nin. E era tudo questão de programar um punhado de relés para que eles analisassem a jogada e tomassem uma decisão com base na matemática simples que o jogo usa. Então, meu amigo, é possível dizer que se nós evoluímos dos macacos, os videogames evoluíram nos contadores Geiser. O projeto todo do Nimatron foi desenvolvido no inverno norte-americano de 39, o nosso verão do mesmo ano. Com a ajuda de seus 2 assistentes, Gerald Towney e Willard Deere, programaram e montaram um gabinete. Um gabinete tanto tenho que falar. Se você quiser, pode ir no post desse podcast para ver o link que tem a patente do Nimatron, só para ter uma ideia de como ele era. É um lance violento. Pesando mais de 1 tonelada, ele era formado por um gabinete imenso com botões que apagavam as luzes de um quadro branco, simbolizando quantos fósforos o jogador estava tirando de uma das pilhas. Em cima desse gabinete, uma pequena caixa elevada mostrava o status do jogo, nos seus 4 lados da caixa. Isso significa que se o jogador escolhesse apagar, 3 luzes da segunda pilha, por exemplo, ele apagaria todos os 4 painéis. Essa ideia da caixa elevada permitia que até as pessoas mais distantes do gabinete conseguissem acompanhar a jogatina vendo lá de longe, sem cabeça na frente. Isso é uma baita de uma sacada. Além disso, quem conseguisse vencer a máquina ganhava uma moeda dourada escrita Nin Champ. A imagem dessa moeda também tá no post, tá? Se quiser dar uma olhadinha. A parte mais interessante do desenvolvimento do Nimatron foi a sensibilidade do próprio Edward. Ele permitiu que algumas combinações matemáticas fossem ignoradas pela máquina. Assim, existiam algumas formas do jogador ganhar porque essas jogadas cairiam nesses cálculos vetados. E assim, não seria impossível vencer. Outra coisa bem legal foi um delay que ele criou na própria máquina. Para evitar respostas rápidas, o computador foi programado para demorar alguns segundos após o jogador fazer o seu movimento. Assim, ele não se frustraria e parecia menos arrogante, tirando o jogador para burro ou para lerdo, entende? Condon se apressou para levar o brinquedo para o estande da Westinghouse Electronic Company na Exposição Mundial de 39, em Nova York. Nessa edição, o tema se chamava Construindo o Mundo de Amanhã, e nada mais justo do que jogos eletrônicos participarem dessa epopeia. E ele conseguiu. Em abril de 1940, o Nimatron fez bonito na feira.
E antes que você não entenda a relação entre a feira ser de 1939 e Condon participar em 1940, eu explico. A feira ocorreu entre 30 de abril de 39 e 27 de outubro de 1940. Ou seja, ela durou mais de um ano. E cara, uma feira mundial é uma coisa grandiosa, tá? Ela tem prédios que são construídos só pro evento, um monte de país participa com seus próprios prédios, inclusive. É muito surreal. E isso tudo é para impulsionar negócios e apresentar o que você, como nação, tem a oferecer. Existe toda uma discussão sobre a necessidade dessas feiras, afinal custam milhões de dólares para cada país, mas não é um podcast para isso, tá? Como curiosidade, quero dizer que essa feira ocorre até hoje, inclusive, e que em 1922 o Brasil, na verdade o Rio de Janeiro, sediou uma. Então, para conhecer mais, procura aí no Google por exposições mundiais, exposição internacional, exposição universal, feira mundial ou até só Expo, que é como elas são chamadas, tá? Mas vamos voltar para essa feira específica. O Unimatron foi posto dentro do Planetário Azul, que se destacava no evento, e durante os 6 meses que ele ficou nessa exposição, acreditam que ele foi jogado mais de 100 mil vezes. E dessas, 90 mil, ao menos, foram vitórias da máquina. E ainda acreditam que as 10 mil restantes foram, na maioria das vezes, vitórias dos próprios promotores que provavam aos espectadores que era possível vencer. Lembra daquela sacada de deixar alguns cálculos desabilitados para existir possibilidades de vencer a máquina? Então, os promotores sabiam quais jogadas eles deviam fazer e venciam. Após a feira, o Unimatron voltou para Pittsburgh e ficou guardado no planetário da cidade por algum tempo. Hoje, ninguém sabe o paradeiro da máquina e é muito provável que ela tenha sido desmantelada para usar os componentes em outros equipamentos. Enquanto isso, a vida do Condon também não foi muito fácil depois disso. Em 1943, ele entrou para o Projeto Manhattan, que, para quem não sabe, foi o projeto secreto americano que desenvolveu a bomba nuclear. Edward usou seu conhecimento de física quântica para o estudo do urânio. Sua passagem foi rápida e durou apenas 6 semanas. Segundo sua própria carta de demissão, a política de sigilo era demais para ele. Ele escreveu, abre aspas, "O que mais me perturba é a extraordinária política de segurança e sigilo. Não me sinto qualificado para questionar a sabedoria disso, pois desconheço totalmente a extensão das atividades de espionagem e sabotagem do inimigo. Quero apenas dizer que, no meu caso, descobri que a extrema preocupação com a segurança são mórbidas, deprimentes, especialmente a discussão sobre a censura de cartas e telefonemas." Inclusive, após sua saída, Condon se tornou um ativista contra o militarismo nas instalações nucleares. Para ele, o ideal era que a sociedade civil coordenasse estudos e reatores nucleares. E deu certo. Em 46, o governo americano criou a Comissão de Energia Atômica, em que apenas civis podiam participar. Sempre buscando a troca de conhecimento, Condon também criou uma aliança entre físicos americanos e soviéticos na pós-guerra. Um grupo de compartilhamento de projetos de física entre os dois países que, infelizmente, custou caro para o físico americano. Embora a ideia seja positiva, a Guerra Fria era uma realidade e ele acabou sendo perseguido pelo governo americano pela sua ligação aos soviéticos. Essa história é longa e você pode saber mais procurando pela vida do Edward Condon na internet. Resumindo, ele passou meia década até conseguir limpar o seu nome e seguiu sua vida sempre trabalhando no ramo da física. No fim dela, Condon revelou que o grande fracasso de sua carreira foi não ter investido no Unimatron, olha só. Ele assumiu que sua preocupação foi em apresentar algo diferente e que combinasse com o tema futurista do evento da Feira Mundial. No entanto, não levou em conta que a baita aceitação do público era um sinal positivo para quem sabe tornar ele um arcade para as casas noturnas ou bares. Edward morreu em 1974 e deixou 3 filhos, sendo um deles Joseph Henry Condon, que, pasme, fez o mesmo caminho do pai. Não só virou físico, como também desenvolveu um computador que jogava xadrez e que inclusive venceu alguns torneios na década de 80. Mas isso é outro podcast porque é década de 80. Por fim, em homenagem a Edward, há uma cratera na Lua chamada Cratera Condon. Voltando para a década de 40, é importante a gente tratar de um assunto que não tem a ver com videogame diretamente. Na verdade, nem jogos rodou, mas foi o estopim para o que temos hoje em casa e principalmente para esses computadores que aqui escrevo as pautas. Estou falando do surgimento do primeiro computador digital propriamente dito, o aí vai, hein? Electronic Numerical Integrator and Computer, ou em bom português, Computador Integrador Numérico Eletrônico. Para facilitar e para o seu reconhecimento, nós estamos falando do ENIAC, criado pelos cientistas norte-americanos John Eckert
e John Mauchly, da Electronic Control Company, o ENIAC começou a ser desenvolvido ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. E ele seria concebido para cálculos balísticos durante a guerra. Para entender essa necessidade militar, é basicamente evitar o desperdício bélico. Imagina que você vai lançar um foguete até o campo inimigo, e precisa, obviamente, do máximo de exatidão. Não dá para ser no melhor estilo Worms, o jogo que você arremessa por tentativa e erro até uma hora acertar o rival. É preciso fazer inúmeros cálculos para assegurar que o míssil caia no local certo, e assim evite o desperdício de armamento, que é caro e muitas vezes escasso. Antes de construírem essa máquina de cálculos, tudo era feito à mão por matemáticos militares, que calculavam as probabilidades e as trajetórias. E agora uma boa justificativa para você entender por que essas máquinas são responsáveis pela diferença na guerra. O ENIAC calculava a trajetória perfeita de um míssil em 30 segundos. Um matemático, para chegar no mesmo resultado, demorava até 12 horas. É muito tempo, é bizarra a diferença. E olha que por um problema de projeto, quer dizer, não era um problema porque na época não tinha como evitar, mas por uma característica das válvulas, a vida útil delas eram muito baixas e pelo menos a cada 2 dias o computador tinha que ser desligado para procurarem a válvula queimada, e isso durava, com sorte, 15 minutos. Só em 48 que desenvolveram tubos que não passavam por esse tipo de problema, e aí ele não precisava mais ser desligado. Uma curiosidade bem interessante é que esses matemáticos que antigamente faziam todos esses cálculos manualmente eram chamados de computadores, ou seja, as pessoas que computam os dados. Com o tempo, essas pessoas foram substituídas por máquinas, mas o cargo, por assim dizer, permaneceu o mesmo, computadores. Que banho de cultura isso aqui, hein? Pelo amor de Deus! Hey, listen! Viu como o ENIAC era decisivo para a conclusão da Segunda Guerra? Não, não era. Pela sua complexidade, ele ficou pronto só em 46. 6 meses após as bombas nucleares explodirem em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se render e a guerra ter fim. Ou seja, chegou pós-guerra. Além disso, ele só começou a funcionar mesmo um ano depois, em 1947. E se ele demandou muitas pesquisas para ser feito, ele também exigiu muito dinheiro. O custo na época foi de $500 mil, o que hoje representa 6 milhões e 600 mil dólares. É muita grana. Mas quando estamos falando de um computador, esqueça o que vem na sua mente, tá? O ENIAC foge do convencional. Primeiro que ele ocupava uma área de 150 metros quadrados. Isso dá mais que o dobro de um apartamento médio no Brasil. E o tamanho se faz necessário quando estamos falando de um treco que possui 17.468 válvulas termiônicas e 160 kW de potência. Junta tudo isso, mais os fios e placas metálicas, e temos um computador que pesava nada menos que 30 toneladas. E como aqui não é Globo, mas eu adoro uma comparação, isso significa que o ENIAC pesava o equivalente a praticamente 32 carros populares. Outra coisa bem louca em relação ao que a gente entende hoje como computador é que o ENIAC não tinha monitor, teclado ou mouse. Ele funcionava por meio de cartões perfurados, que eram uma forma de armazenar informações antes das memórias existirem. Tá parecendo conversa de louco, mas era assim mesmo. Funcionava assim, ó. Um grupo de mulheres, verdade, eram responsáveis por usar um outro computador menor, um IBM, para perfurar cartões com as informações que o ENIAC deveria processar. Isso não é simples como digitar um texto no Word. Elas precisavam pegar uma equação matemática e transformá-la em código de máquina para a IBM perfurar o cartão com esses dados. Aí, esse cartão com a equação codificada era programado manualmente no ENIAC por meio de interruptores que tinham 2 opções: liga ou desliga. Quando estavam ligados, eram 1. Quando estavam desligados, eram 0. Lembra do código binário 0 e 1? É isso mesmo. Após programar tudo, o ENIAC gravava um novo cartão perfurado com a resposta, e elas novamente decifravam o que o cartão significava. Era mais ou menos como você buscar uma equação matemática que represente a vida, o universo e tudo mais. Transforma isso em um código binário no cartão perfurado, coloca no ENIAC, ele lê, calcula, escreve um novo cartão, você pega esse cartão, transcodifica e lê 42. E essas meninas merecem todo o nosso respeito, porque elas são consideradas as primeiras programadoras da história. Depois de 10 anos em operação, o ENIAC se tornou um computador totalmente obsoleto e foi desmontado, afinal ele ocupava muito espaço. Os pedaços serviram para outras pesquisas ou estão em exposição por aí, como no Museu do Smithsonian, o mesmo que tem um canal de TV, e no lugar em que ele funcionou a vida toda, na Universidade da Pensilvânia. Sua contribuição foi muito importante, mas com a chegada de novas tecnologias, como processadores e capacitores, os grandes e nada confiáveis tubos viraram peças de museu, guardadinhos na história pela sua importância no passado, assim como o ENIAC.
Mas se o ENIAC não teve jogo, foi porque ele não conheceu dois britânicos que estavam decididos a desenvolver o primeiro jogo de xadrez para computadores. O matemático Alan Turing e seu colega Claude Shannon, um renomado expert de computação, já se conheciam desde quando trabalhavam juntos na guerra. No mundo da informática, os dois estavam em uma eterna lua de mel com a inteligência artificial dos computadores. O avanço dessas máquinas durante a guerra e no fim dela era impressionante, e para eles, um computador vencer um ser humano em uma partida de xadrez seria uma respeitável meta para provar que a inteligência artificial é muito importante. Mas por que xadrez? É bem simples na real. Xadrez é um jogo com regras bem definidas e com jogadas que requerem um bom nível de estratégia e inteligência. Se você for pegar um ser humano bom nesse tipo de jogo, precisa ter um computador bem treinado para tal. Recriar o Nin não funcionava porque a matemática é simples e fácil de prever todos os possíveis movimentos, já xadrez não. Para tu ter uma ideia, se um computador pudesse jogar uma partida de xadrez por segundo, ele demoraria 10 na potência 108 para executar todas as possíveis possibilidades que o jogo oferece. Isso demoraria bem mais do que todo o tempo que o universo existe. Então, eles acreditavam que a única forma de um computador vencer uma pessoa seria se ele conseguisse identificar e prever as possíveis jogadas do adversário. Ou seja, não apenas identificando o que é possível fazer naquele ponto, mas sim prevendo qual será a provável jogada futura, o que ele vai fazer a partir daquela jogada atual. É meio complicado, né? Muito. Mas Turing estava comprometido com a ideia, e no ano seguinte desenvolveu o primeiro código-fonte de um jogo de xadrez para computador. Agora vem a parte engraçada nisso, tá? Ele escreveu, mas não programou, porque ainda não existia um computador potente o suficiente para rodar esse jogo. E foi bem engraçado porque anos depois, lá em 52, na outra década, cansado de esperar o mundo evoluir o suficiente para desenvolver uma máquina capaz de rodar o seu jogo, Turing chamou um colega para desafiá-lo. O colega seria humano, jogador de xadrez, e ele seria um computador. Munido do código-fonte em mãos, a cada nova jogada do adversário, ele lia o código e buscava interpretar a previsão que o computador teria contra o adversário. Não preciso dizer que essa partida durou horas e mais horas, e eu definitivamente não ia querer ser amigo do Turing por causa disso. E no final, depois de toda essa lenga-lenga, o colega venceu a partida mesmo assim. Felizmente no mesmo ano, Turing foi preso por ser homossexual, já que naquela época isso era crime na Inglaterra. Para ter sua liberdade de volta, o cientista teve que se submeter a um tratamento com hormônios femininos e castração química. 2 anos depois, já em liberdade, mas sofrendo graves preconceitos e sem conseguir continuar trabalhando, já que outros cientistas o discriminavam, Turing se matou ingerindo uma maçã com cianeto. Em 2009, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, pediu desculpas formais pelo tratamento que Turing sofreu por ser homossexual. Em 2013, a rainha Elizabeth II concedeu a real prerrogativa do perdão, um perdão cheio de pompas e garbo pelo erro cometido com o matemático. Hoje, Turing é lembrado principalmente pela sua pesquisa e pela aplicação do teste de Turing, que é a capacidade de uma máquina exibir comportamento equivalente a um ser humano. Ou seja, quando você fala com uma inteligência artificial e ela se comporta tão bem que você não distingue se ela é uma máquina ou uma pessoa do outro lado da linha. Se a vida do Turing chamou sua atenção, em 2014 saiu um filme muito bom sobre ele chamado O Jogo da Imitação. No Oscar de 2015, ele recebeu 7 indicações e venceu como roteiro adaptado. Ainda em 47, Thomas Goldsmith Jr. e Aston Mann, 2 físicos, tiveram uma ideia de transformar um Cathode Ray Tube em jogo. Primeiro vamos explicar. Cathode Ray Tube, ou tubo de raios catódicos, bem mais fácil, tem uma sigla bem conhecida, CRT. Manja televisor CRT? Agora você já sabe, as TVs antigas usavam um tubo de raio catódico internamente para mostrar a imagem. Bom, vamos voltar lá os dois. Eles ligaram um osciloscópio ao CRT. O jogador tinha que controlar o osciloscópio girando um dial e acertar uns alvos que nada mais eram do que overlays plásticos colocados sobre a tela do monitor. Sei que parece difícil imaginar agora, mas o osciloscópio criava um feixe de luz no monitor de CRT, né? E com o potenciômetro, o jogador podia curvar esse raio que representava mísseis para acertar os alvos. Não tinha contagem de ponto nem nada, era bem simples. Logo, os 2 físicos patentearam o projeto com o nome de Cathode Ray Tube Amusement Device. Mas, infelizmente, o custo dos CRTs eram altos na época e outros fatores mais acabaram atravancando o projeto. Por isso, nunca produziram nenhuma unidade comercial, apenas alguns protótipos que hoje estão perdidos.
Mas isso é videogame? Então, não. Pelo menos é que a maioria dos estudiosos dizem. Não é videogame porque não há um computador rodando um programa que gera alguma coisa. É um equipamento eletrônico analógico que aparece um raio e você direciona ele para algum lugar e pronto. Só que isso é bem importante porque um dia eu vou falar de um alemão bem conhecido chamado Ralph Baer, que quando trabalhava calibrando equipamento eletrônico de CRTs, ele gerava linhas, curvas e cores para testar esses monitores. Um dia, fazendo esses testes, Baer pensou que isso tinha muito potencial para ser algo divertido. Mas a história desse cara é tão boa que eu preciso dedicar um tempo especial para ele, então deixo para outro encontro. Se você tem curiosidade mais sobre esse equipamento, o Cathode Ray Tube Amusement Device, no post desse episódio tem a documentação dele. Avançando na nossa história, chegamos à década de 50 e temos nossa primeira parada em 51 na Grã-Bretanha. A guerra já tinha acabado, mas os países ainda estavam devastados, principalmente a Inglaterra, que sofreu intensos bombardeios nazistas e passava por um longo e custoso processo de reconstrução. Para passar para a população um pouco de alegria e fortalecer uma pátria sobrevivente, o primeiro-ministro Herbert Morrison promoveu o Festival of Britain, que ele chamava de, abre aspas, um tônico para a nação. A proposta era um festival que celebrasse a arte, a ciência e a cultura. E quando falamos de ciência, falamos de tecnologia. Uma empresa chamada Ferrante se propôs ao governo de se encarregar de levar algo bem tecnológico para a feira. A Ferrante participou ativamente da guerra, desenvolvendo sistemas de defesa e desde 49 foi pioneira por desenvolver um computador comercial, o Mark I. Quando digo comercial, é que você ligava para eles, encomendava o seu computador e pronto. Não precisava fazer um projeto, dizer o que precisava, já existia um projeto pronto para sua necessidade. Era mais imediato. Mas o que levar para o Festival of Britain? O tempo estava passando e nada era apresentado, até que poucas semanas antes, e já com o prazo estourando, John Bennett, um australiano radicado na Inglaterra e funcionário da firma, veio para salvar a feira com uma proposta que já conhecemos. E se a Ferrante fizesse um computador que jogasse NIM? Here we go! Durante a guerra, Bennett já trabalhava para o exército britânico operando radares, então continuou na computação. Tanto que ele é considerado o primeiro professor de computação da Austrália. A ideia de mais um jogo de NIM pode não ser original, mas a Ferrante logo aprovou e deu início à produção do Nimrod. Bom, de acordo com o livro Replay, que conta a história do videogame, e eu super recomendo, Bennett nunca assumiu que se inspirou no Nimatron para fazer o Nimrod, mas duvido que ele não tenha nenhuma influência, principalmente quando você tem poucas semanas para fazer alguma coisa e pouco tempo para pensar em algo do zero. Na ocasião, e contrariando o desejo de todo gamer, Bennett assumiu que quando pensou em fazer o Nimatron, ele não estava interessado em fazer um joguete. Ele queria mesmo mostrar como algo complexo como o jogo NIM pode ser simulado em um computador, ou como as próprias palavras dele na época, abre aspas, pode parecer que ao tentar fazer as máquinas jogarem jogos, estamos perdendo tempo. Isso não é verdade, pois a teoria dos jogos é extremamente complexa, e uma máquina pode jogar um jogo complexo também pode programar e realizar problemas complexos. O Nimrod ficou pronto em 12 de abril de 51, portanto, há tempo de participar do festival. Ele era algo grandioso. E não estou falando pela sua complexidade, eu estou falando do tamanho mesmo. Ele tinha 3,66 metros de largura por 1,5 metro de altura e 2,70 metros de profundidade. E sabe o que é mais legal nisso? É que a parte de computação mesmo ocupava aproximadamente 2% de todo o trambolho. A maior parte eram fios e lâmpadas que simulavam os fósforos usados na jogatina do NIM original. No fim, o Nimrod foi um sucesso no festival, atraindo muitos jogadores, mas o público queria mesmo jogar. Poucos realmente se impressionavam com a parte técnica de ser um computador fazendo tudo aquilo. Ou seja, a tecnologia era legal pela jogatina e não pelo seu avanço. Ele foi apresentado com um slogan como mais rápido que o pensamento e o cérebro eletrônico. Na época, inclusive, o jornalista da BBC, Paul Jennings, descreveu o Nimrod como uma grande e assustadora geladeira cinza. Isso diz muito sobre a época. Depois da exibição, o Nimrod foi passar um tempo em Berlim, Alemanha, para uma feira industrial e em seguida desmontado. Afinal, não é qualquer quartinho que você consegue guardar um trambolho desse tamanho.
Atualmente, existe um museu de videogame em Berlim que tem uma réplica do Nimrod para seus visitantes jogarem. Novamente, eu deixo no post do episódio o link para quem mora ou tem viagem planejada para Berlim e quer conhecer essas e outras relíquias históricas, como o Pong e vários outros videogames que lá estão. Seguindo na década de 50, um ano após o Nimrod e sem sair do Reino Unido, temos o Northern Process, também conhecido como OXO. Essa história é bem parecida com as tantas outras, mas tem uma curiosidade interessante sobre o debate se foi ou não o primeiro jogo de computador. Tem tudo pra ser porque foi programado em um computador e tudo mais, mas na época não foi do conhecimento público. Apenas alunos, funcionários e professores da Cambridge University souberam da sua existência. Esse jogo nasceu da tese de pós-graduação de Alexander Sand Douglas, que queria provar sua teoria de possibilidades de interações entre seres humanos e computadores. A forma mais fácil de resolver isso era programando um jogo simples como Northern Process, conhecido nos Estados Unidos como Tic-Tac-Toe, e o nosso bom e velho Jogo da Velha. O título foi desenvolvido em um EDSAC, ou como imagino que você está muito curioso para saber o nome completo, ele foi feito num Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Como você já sabe e deve ter percebido com o ENIAC, no início a galera curtiu o nome longo pra cacete. Todo o jogo foi desenvolvido em fita perfurada, que é a evolução dos cartões perfurados que já falamos lá no início. Ao pôr a fita com as perfurações no EDSAC, ele lia os buracos em cada linha e transformava isso em código, que era traduzido por um osciloscópio ligado a um tubo de raios catódicos. Isso significa que, pela primeira vez na história, tínhamos o que podemos considerar um jogo propriamente dito, um programa desenvolvido em código de máquina escrito nas fitas perfuradas. Um computador que lia esse código e interpretava o que era para fazer, e uma fonte gráfica, no caso, um monitor CRT. E o mais legal era como você jogava isso, através de um dial de telefone. Se você viveu a época dos telefones analógicos, que você girava uma roda com o dedo no número que queria discar, esperava ela voltar e discava a próxima, então você vai entender. Caso contrário, eu recomendo fortemente que você vá ver os links desse programa para entender essa mirabolante obra do século passado. Se você conhece o Jogo da Velha, sabe que ele tem 9 espaços, é um verdadeiro 3x3 na tela. Para jogar, você contava em qual dos espaços queria pôr a sua peça e girava o número no discador. Tipo, eu quero pôr minha peça número 4, que seria o primeiro da segunda linha. Girava o 4 e o computador interpretava aquilo e metia um X no espaço correto. Aí era a vez do computador fazer a sua jogada. É sensacional isso, fácil e sensacional. E o mais sensacional é que não existia uma preocupação matemática como no Animatron, em que o jogo era puramente matemática e que, com base nisso, o computador podia bolar uma estratégia para sempre ganhar. Em OXO, o computador escolhia onde pôr as peças dele por critérios próprios, ou seja, foi um primeiro ensaio de inteligência artificial que, infelizmente, na época não teve praticamente visibilidade, já que inteligência artificial só virou uma ciência em 58, quando um cientista chamado John McCarthy cunhou esse termo. E se você ficou curioso, Alexander conseguiu seu título de PhD com esse jogo, e por incrível que pareça, a parte triste nisso tudo foi que ele seguiu carreira e nunca mais fez nenhum jogo. Mas, se quer outra curiosidade, o XO virou uma demonstração padrão do EDSAC, para mostrar a capacidade que ele tinha de processamento de computação. Hoje em dia, existe apenas um EDSAC no mundo, e ele está no mesmo lugar de sempre, na Universidade de Cambridge, mas, infelizmente, não está em uso e nem em exposição. Bom, a nossa última parada na década de 50 é já no finalzinho, em 1958. E esse lance é muito importante. Primeiro, deixa eu apresentar o nosso herói, William Higginbotham. Assim como Condon, William também participou do Projeto Manhattan, e sua função foi desenvolver interruptores para os timers que controlavam o tempo para a explosão das bombas nucleares. Na década de 50, Willie, como era chamado, trabalhava na Brookhaven National Laboratory, uma base de pesquisa governamental americana em Long Island, New York. Lá, uma vez por ano, o laboratório abria suas portas para o público e apresentava suas descobertas. Mas em 58, Willie queria fazer algo diferente, sair do padrão monótono e tentar conquistar o público. Mas o que fazer? Um jogo, claro. Por isso, com a ajuda de Robert Dvorak, um engenheiro que também trabalhava na instalação, eles deram início ao projeto que seria executado em um computador analógico modelo 30 da marca Donner.
Analisando o manual de instruções, perceberam que podia usar o computador para analisar a trajetória do vento, algo útil para calcular a trajetória de um míssil ou de uma bola. Foi assim que nasceu o Tennis for Two. O jogo acontecia em uma tela de um osciloscópio que mostrava uma quadra de tênis vistas de lado. O risco no meio era a rede. Para simular o curso da bola na tela, um computador calculava a trajetória e o caminho que ela percorria após ser rebatida pela raquete. O computador também reproduzia a bola batendo na rede se ela não tivesse força suficiente e até simulava a resistência do ar. As raquetes eram controladas por 2 controles que eles mesmos desenvolveram, um para cada jogador. O controle tinha um potenciômetro, ou seja, o jogador podia girar para a direita ou para a esquerda como o dial de um rádio, e um botão apenas. O potenciômetro servia para girar a raquete e bater na bola com ângulos diferentes, e o botão dava raquetada. Essa obra de arte foi um sucesso geral, principalmente entre os estudantes de ensino médio que faziam fila para jogar e deixavam o resto da feira de lado. Na verdade, o sucesso de Tennis for Two foi tanto que em 59 ele retornou, dessa vez com uma tela ainda maior e até com níveis de dificuldade que mudavam a resistência do vento. No fim do mesmo ano, o equipamento foi desmantelado e seus componentes deram vida a outros projetos. Na década de 70, William e Tennis for Two voltou aos holofotes quando a Magnavox, detentora do Odyssey, processou Deus e o mundo, evitando que outras empresas lançassem videogames. Eles queriam toda a glória e dinheiro para eles, mas isso é outra história. Também quero aqui ressaltar que, assim como Edward Condon, Higginbotham também se tornou um forte ativista anti-proliferação nuclear, lutando até o fim de sua vida pelo fim das bombas nucleares. Chegamos à década de 60, provavelmente a década mais importante para nós gamers, porque foi aqui que as pessoas começaram a ver o potencial não só de produzir jogos, como comercializá-los. Não bem assim, mas tu vai entender. É isso que define ou não o que é videogame, na minha opinião. Não adianta fazer como Alexander, que fez o seu OXO, e desenvolver algo que o mundo não conheça. O mesmo aconteceu com Tennis for Two. Eles restringiam a um público minúsculo, que o via 2 ou 3 vezes por ano durante 2 anos. Não era nada comercial. Mas as coisas estavam prestes a mudar, e isso ia acontecer em um lugar que a gente conhece até hoje muito bem, o Massachusetts Institute of Technology, ou apenas MIT. Como de praxe nas universidades americanas, e do mundo todo na real, o MIT era a casa de diversos clubes formados por estudantes. Tinha o clube de literatura, clube de teatro, clube de música, xadrez, matemática e por aí vai. E também tinha um bem mais específico, o Tech Model Railroad Club, um clube que tinha e tem, na verdade, porque ele ainda existe, a paixão por trens e tecnologia. E parece que isso não tem nada a ver, né? Mas tem. Sabe aqueles ferroramas imensos que a gente vê com dioramas mostrando uma cidade ou campo perfeito e um trezinho que anda sozinho por tudo? Então, eles faziam exatamente isso. Montavam trilhos e mais trilhos para modelos em miniatura de trens percorrer todo o caminho. Eram centenas de trilhos, fios e relés que asseguravam que o trem mudasse de direção automaticamente, sem interferência humana. Agora deixe isso de lado e vamos para a origem do TMRC, ou TMRC, vou usar em português que acho que foi mais fácil, com menos sotaque bosta. Ele ficava na Building 20, ou Prédio 20, do campus do MIT, e tinha toda uma mística por trás. Durante a Segunda Guerra, antes de existir o clube, o Prédio 20 foi responsável por grandes mentes desenvolverem o radar mais tecnológico, avançado e decisivo da guerra. Era nele também que ficava o IBM 709, um computador que era super moderno. Com o passar do tempo, a aura tecnológica do Prédio 20 nunca sumiu. Em 1960, o IBM 709 continuava por lá. No entanto, ele não estava sozinho. O TX0 chegou depois e foi um dos primeiros computadores a usarem transistores nos lugares dos frágeis e grandes tubos a vácuo. Mas isso não significa que estamos próximos dos computadores atuais. O TX0 era acoplado a um ar-condicionado de 15 toneladas, usado para empurrar vento gelado e evitar que o computador derretesse com o próprio calor que ele gerava. Além disso, o TX0 foi desenvolvido pelos militares e não usava os ultrapassados cartões perfurados. Ele tinha fita perfurada para guardar as informações, a mesma usada no saque do jogo da velha. E ele também tinha um monitor, o que era um feito e tanto para aquela época.
Na década de 60, esse tipo de tecnologia atraiu uma galera bem estranha para o TMRC. Uma galera com um porte nada atlético, que usava óculos e curtia livros de ficção científica escritos por E.A. Smith, um famoso escritor que na década de 20 e 30 escreveu romances que misturavam melodrama, aventuras espaciais e umas histórias bem merdas. A verdade é que a galera do TMRC da década de 60 era bem diferente dos seus professores que fundaram o clube e que buscava, através da tecnologia, desenvolver grandes feitos para a humanidade. O pessoal agora queria se divertir. Eu acho que o melhor exemplo para você entender como eles estavam na pilha de se divertir e não desenvolver algo grandioso é contando o feito do estudante Robert Wagner. Ele desenvolveu um programa chamado Expensive Desktop Calculator, ou em bom português, calculadora de mesa cara, que era uma calculadora que fazia exatamente a mesma coisa que uma calculadora de mesa, mas no TX0, um computador que custava 3 milhões de dólares na época. Bom, no verão de 61, o MIT adquiriu um novo computador chamado PDP-1, ou se você curte nomes completos, o Programmable Data Processor 1. Era um computador de 120 mil dólares. E passando para a moeda atual, para o dólar de hoje, com as inflações e tudo, isso dá mais de 1,5 milhão. Bom, a diferença entre ele e o TX0 era que ele era quase um portátil. Ele tinha o tamanho da metade de um carro da época. E claro, não demorou muito para a galera do clube adotá-lo e idolatrá-lo. Eles podiam usar o computador à vontade nos horários em que ele não estava sendo usado para fins acadêmicos. Então, à noite, o pessoal fuçava bastante nele. E é nisso que eu quero voltar a falar sobre os membros do grupo do TMRC. Diferente do que era costume na época, em que tudo era extremamente confidencial, vindo de uma herança militar muito forte, o pessoal do clube acreditava que a informação não tinha um dono. Ela deveria ser compartilhada, porque assim o conhecimento era livre e todo mundo podia aprender um pouco mais. Por isso, quando eles iam programar alguma coisa no PDP-1, ao invés de levar seus programas gerados em fitas perfuradas para casa, eles guardavam tudo em um pequeno armário que ficava ao lado do computador. Assim, qualquer um podia carregar os programas para aprender como eles funcionavam e, se algum erro fosse encontrado, corrigissem. Era uma verdadeira família. Hey, listen! Até legal destacar que essa galera do Tech Model Railroad Club é responsável por cunhar o termo hack, que era a expressão que eles usavam para pregar uma peça digital, uma pegadinha de informática. Além disso, eles se intitulavam hackers, porque eram eles que faziam essas pegadinhas, entendeu? Agora você sabe a origem desse termo e quem são os responsáveis por criá-lo. Enfim, voltando ao PDP-1, em um belo dia, Steve Russell, um dos integrantes do clube e recém-vindo do Dartmouth College, acordou com uma certeza. Ele faria o maior hack de PDP-1, que seria um jogo interativo. Apelidado de Slug, ou lesma em português, Russell discutiu com seus colegas de clube sua ideia e Wayne Wittinen sugeriu que fosse algo com ação e que as pessoas pudessem controlar, mas que fosse necessário ter um pouco de habilidade por parte dos jogadores. A paixão de todos por ficção bosta também deu a ideia de Russell fazer uma guerra espacial, e assim nasceu o conceito de Space War. Mas não era à toa que o lesma tinha mesmo esse apelido. Após algum tempo sem ninguém ter notícia do projeto, todos questionavam o desenvolvedor do jogo e ele sempre respondia que teve algum contratempo ou alguma dificuldade na produção. Depois de frustrar os colegas, Alan Kotok, um dos membros, colocou Steve na parede para saber o que estava dando errado. Russell revelou que não tinha as rotinas de seno-cosseno do computador e isso estava empacando todo o trabalho. Kotok então recorreu diretamente à Digital Equipment, empresa que fabricou o PDP-1, que enviou os códigos para ele. Então, Kotok deu o ultimato. Abre aspas. Certo, aqui estão as rotinas de seno-cosseno. Qual é a sua próxima desculpa? E assim, depois de aproximadamente 6 meses e 200 horas de programação, a primeira versão de Space War estava finalmente pronta e jogável em pleno verão americano de 61. Era um duelo entre duas naves espaciais. Cada jogador controlava a sua através de, prepare-se, 18 botões. Era muito chato de controlar. Mas com a primeira versão no ar, foi a vez dos demais membros do clube começarem a fazer as atualizações necessárias para tornar Space War um jogo realmente bom. Primeiro é que Russell respeitou as leis da física espacial e que não existe inércia no espaço. Então, era bem difícil de controlar a nave que ficava andando que nem uma louca. Assim, Dan Edwards fez algumas alterações e incluiu uma estrela que tinha sua própria gravidade e que puxava as naves dos jogadores. Era o Sol de Space War. Mas só isso não facilitava a jogatina. Foi então que Kotob e Bob Saunders desenvolveram controles especiais para o jogo, com um potenciômetro e botões que controlavam facilmente a nave. Outra mudança positiva foi de cenário. Era bem complicado sentir a velocidade da nave quando são apenas duas navezinhas numa tela preta.
Foi aí que Peter Sampson adicionou um background de espaço que ele retirou de um programa chato que um professor desenvolveu chamado Expansive Planetarium. E assim, na primavera americana, de 92, a segunda versão de Space War lançada bem melhor que a antecessora. Com a versão corrigida em mãos, Russell fez um passo natural que eu falei lá no início dessa conversa sobre Space War. Ele pensou em como comercializá-la. Afinal, podia ganhar dinheiro com isso e uma boa grana. Que tal instalar arcades Space War em bares e parques de diversões? Seria uma boa ideia se não fosse o fato de que um PDP-1 custava $120 mil na época, o que eu falei que dava mais de 1,5 milhão atualmente. Sem expectativa de enriquecer com isso, a Lesma resolveu distribuir o código-fonte para todos, inclusive para muitas universidades que, com posse desse código, adaptaram Space Wars para seus próprios computadores. Além disso, a Digital Equipment gostou tanto que passou a incluir uma cópia de Space War em todo o PDP-1. Assim, quando ele vendia, após a montagem, o vendedor ia lá e rodava o jogo para mostrar que estava tudo funcionando corretamente. Não que isso signifique muita coisa, já que só 55 PDP-1 foram montados e apenas 20 deles tinham monitor. E agora, para ilustrar, vamos avançar um pouquinho até 19 de outubro de 72, quando a revista Rolling Stones promoveu um campeonato de Space War, o que ficou marcado como o primeiro campeonato de games do mundo. Nesse campeonato, Space War foi modificado e permitia 5 jogadores simultâneos, além de minas e outras frescurinhas mais. Round 1. No próximo episódio, isso se houver, ainda voltaremos a falar de Space War, ou melhor, nos frutos que ele gerou e a chegada de um importante admirador do jogo, Nolan Bushnell. Mas agora, vamos falar de outro importante personagem da nossa história. Ralph Baer era um típico judeu alemão que viu o domínio nazista crescer no seu quintal. Ao ver o crescimento do ódio contra judeus no país, seu pai achou que era a hora de ir embora e levou toda a família para os Estados Unidos. Apaixonado por tecnologia, Baer trabalhava com monitores, mas eu já expliquei quando falei dos tubos catódicos. Agora, quero falar dele na década de 60, mais precisamente em 66, quando ele foi trabalhar na Sanders, uma empresa de tecnologia que desenvolvia equipamentos militares. Em uma bela noite em Nova York, esperando o ônibus que o levaria para casa, Baer teve a brilhante ideia de desenvolver um aparelho que pudesse ser ligado à televisão e que todo mundo se divertisse. No dia seguinte, ele começou a escrever uma proposta para apresentar para os manda-chuvas da empresa. Era um equipamento que custaria $19,95, o que hoje daria em torno de $150. Como ele estava trabalhando em uma empresa que tinha contrato militar, soava bem idiota desenvolver um videogame. Por isso, Baer começou a usar termos militares para explicar sua ideia e evitou ao máximo qualquer coisa que soe como uma simples máquina de entretenimento. Na proposta, inclusive, o aparelho se chamava Channel LP, uma sigla que só ele sabia o significado, que era Let's Play. Como na época ele era chefe de uma importante divisão da Sanders, Baer conseguiu uma pequena sala no 5º andar e chamou Bill Harrison, um dos seus técnicos, para trabalhar integralmente no Channel LP. Por ser um projeto secreto, ele deu a chave do escritório ao Bill e pediu para ninguém entrar. Logo depois, outro Bill, o Bill Rush, entrou no projeto também. Baer sempre reclamou que Rush era muito desorganizado, chegava a hora que queria, era preguiçoso, mas ao mesmo tempo muito criativo e inteligente. E no fim de 67, o trio já tinha planejado alguns jogos bem legais, como o clássico Ping Pong, que ainda voltaremos a falar com a chegada do Pong no próximo episódio, um outro jogo onde 2 pontos brincavam de pega-pega como se um estivesse esquivando e o outro tentava pegá-lo, e um terceiro que, pasme, usava um rifle de plástico e a missão era atirar em uns alvos que apareciam na tela. Com tudo funcionando corretamente, Baer levou o protótipo do Channel LP para o seu chefe Herbert Kampmann, o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Sanders. Kampmann gostou muito da ideia, mas não sabia se aquilo daria frutos, já que ia contra tudo o que a companhia fazia. Por isso, deu uma carta de investimento de $2 mil, que dá o equivalente a só $15 mil hoje em dia, e 5 meses de dedicação ao projeto, ou seja, depois de 5 meses, ele teria que apresentar alguma coisa já palpável. Kampmann também monitorou todo o projeto bem de perto, tão de perto que se tornou um exímio jogador do jogo de tiro, que ele adorava e que Baer disse que ele jogava muito bem, inclusive. No final de 67, o Channel LP estava pronto e com outro nome. Baer o chamava de Brown Box ou Caixa Marrom, já que era assim que ele se parecia. Ele apresentou os diretores da empresa, inclusive ao fundador, Royden Sanders, que adorou o projeto. Logo, uma empresa ligada à TV a cabo ficou interessada, a Teleprompter Corporation. Ela viu o Brown Box durante uma visita e se interessou muito pelo produto. No entanto, o contrato da Sanders com os militares não permitia que eles produzissem naquele momento o videogame para eles.
2 meses depois, após muitas conversas e revisões de contrato, a Sanders finalmente podia começar a produzir equipamento para teleprompter. Mas agora era tarde demais. A empresa não estava mais bem das pernas, a teleprompter, né? E teve que abandonar a negociação. Com isso, a caixa marrom ficou jogada num canto, pegando pó e nunca foi produzida em grandes quantidades. Essa foi a grande derrota para Ralph Baer, mas isso não significa que ele perdeu a guerra. Em breve ele vai voltar com força e vai realizar o sonho do videogame pessoal que a gente tanto conhece. E ele não está sozinho. Talvez depois da batalha Sega contra a Nintendo, a de quem é o verdadeiro pai do videogame é de grande destaque. Ralph Baer ou Nolan Bushnell? Isso nem eu sei, mas conto melhor no próximo programa. Qual foi o primeiro jogo? Tennis for Two Space War. Essa briga é longa. Há quem defenda que Tennis for Two foi o primeiro, pois se enquadra naquilo que eu falei sobre ser programado, ter um display, etc. Mas há quem diga que não. Esse título é do Space War, porque ele saiu do MIT e se espalhou pelas universidades e empresas. Mesmo não sendo comercialmente vendido, ele não ficou restrito a um laboratório, como a invenção do Willy. Então, pra você, quem ganhou? Pra mim é irrelevante. Duvido muito que Russell soubesse da existência do Tennis for Two quando desenvolveu o Space War. E a verdade é que acho que isso é sem sentido. Toda boa história começa com um mistério, e a nossa mal começou. A propósito, percebeu que estamos falando sempre de computadores dentro de empresas ou dispositivos criados especialmente para certas ocasiões? A TV não era uma realidade na maioria dos lares do mundo todo. Para se ter uma ideia, na década de 40, apenas 0,5% dos lares americanos tinham TV. E no Brasil, eles chegaram em grande escala só em 1950, quando Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo. Hoje canal 4. Para segurar o sucesso da sua investida em difundir a televisão por aqui, Chateau importou, por conta própria, 200 TVs e espalhou por lojas e saguões de prédios e hotéis para mostrar que aquilo era o futuro. E não vai pensando que o Brasil ficou muito atrás dos gringos. Em 1950, só 9% das famílias americanas tinham televisores. Mas o aparelho logo caiu no gosto de todos. E podemos ver isso ao analisar que em 1959, ou seja, no fim da mesma década, 90% das casas americanas contavam com ao menos um aparelho. Por isso, essas 3 décadas que tanto falo aqui ficam apenas na especulação do começo dos videogames. Esses caras plantaram a sementinha dos games, mesmo sem que esse fosse o foco principal deles. São responsáveis por mostrar que era possível trazer o entretenimento para dentro de um treco frio e sem graça, repleto de fios e pontos de solda. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. A década de 40 é apagada da maioria dos livros e estudos sobre a história do videogame. O famoso livro The Ultimate History of Video Game, de Stephen Kent, a bíblia que muita gente já deve ter lido e eu recomendo que vocês leiam, é a prova disso. Ele ignora o Animatron e afins. Toda a sua introdução à história dos videogames vem do pinball e, pasmem, do jukebox. Eu nem vou perder meu tempo traçando esse caminho, tá? Quem sabe um dia fazemos um podcast de pinball como eu falei lá no início, mas não é meu foco, tá? Eu acho que faria um de pinball como faria um de jogos de tabuleiro, já que ambos são bem analógicos. Por outro lado, o livro Replay the History of Video Games, do Tristan Donovan, é o único que aborda a década de 40, mesmo que ele ocupe meia dúzia de linhas. Eu acho esse início muito legal porque muitas das situações da época é passada pro tipo de jogo. Você reparou que em 40 uma meta de Turing era fazer um computador jogar xadrez, que o Nimatron e Nimrod simulavam o jogo NIM, o mesmo para Tennis for Two. O que tudo isso tem em comum? São jogos que já existiam. O ser humano não queria criar uma história, não buscava um personagem que atravessasse um cenário qualquer para salvar uma princesa. It's me! Na real, nem sei se vai ter outro episódio disso aqui, tá? Mas se um dia eu gravar sobre a década seguinte, vão ver que a ficção científica começa a ganhar forma. Olha os jogos de navinha como foram importantes no início. Na década de 60 tem uma galera que eu quero muito contar pra vocês que se inspiraram em ler livros bostas de romance alienígena. Essa galera vai até o Atari carregando essa bagagem de gosto ficcional que visivelmente é impressa nos jogos. Que droga é essa? É telefone, minha casa. Ai meu Deus, tá falando. Mas isso, gente, isso é papo pra outro programa, quem sabe, né?
Agora eu posso te pedir um favor só? Se você curtiu muito esse programa e conhece alguém que gosta desse assunto, apresenta. Cola no Twitter, manda pro Zap, enfim. Faz o que quiser, mas espalhe isso pra mim. Se der certo e eu tiver um retorno legal, quem sabe eu não sigo com a timeline e vamos para a década de 60 com Space Wars, 70 com Odyssey e Atari, 80 com NES e Master, e aí é a vida que segue. A verdade é que eu gravei esse podcast porque eu comprei um microfone novo e eu queria muito testar ele. E aí eu pensei, eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito. Mas eu vou falar lá do início, do que poucas pessoas falam. Porque a gente tem muito podcast que fala do NES, fala do Atari. Mas será que o pessoal sabe de onde surgiu o princípio do princípio? Então era isso que eu queria trazer um pouco pra cá e tô muito feliz de ter compartilhado um pouco desse conhecimentozinho que eu tinha com vocês, tá? Enfim, se tu não me segue no Twitter, @PabloPrime, Pablo Prime, né? E é isso. Até mais, pessoal.